Para mim foi o pior dia da minha vida mesmo. Bombeiro nenhum do mundo apagaria aquele incêndio. Imagine acordar no meio da noite e descobrir que o chão onde sua casa está construída virou um rio de gasolina. Agora imagine uma única faísca. E em segundos um bairro inteiro desaparecer em um mar de fogo. Foi exatamente isso que aconteceu em Cubatão, na madrugada de 25 de fevereiro de 1984, em uma das maiores tragédias urbanas da história do Brasil. Oficialmente, morreram 93 pessoas. Mas muitos sobreviventes, pesquisadores e investigações posteriores afirmam que o número real pode ter ultrapassado 500 vítimas. Mas existe um detalhe assustador. Essa tragédia poderia ter sido evitada. Na década de 1980, Cubatão era conhecida mundialmente pela poluição extrema. As indústrias movimentavam bilhões. Mas milhares de trabalhadores viviam em condições precárias. Uma dessas comunidades era a Vila Socó. Barracos de madeira. Palafitas construídas sobre o mangue. E logo abaixo delas passavam oleodutos transportando enormes quantidades de gasolina. Pare por um instante e pense. Você teria coragem de morar literalmente sobre um duto de combustível? Para muitas famílias, essa não era uma escolha. Era a única opção. Na manhã de 24 de fevereiro, moradores começaram a sentir um cheiro fortíssimo de gasolina. O odor era tão intenso que algumas pessoas reclamaram às autoridades. Outras comentavam que bastava um fósforo aceso para tudo explodir. O problema é que ninguém imaginava o tamanho do perigo. Horas antes da explosão, cerca de 700 mil litros de gasolina haviam vazado de um oleoduto após uma falha operacional, espalhando combustível por baixo das casas da comunidade. Então eu quero que você imagine esta cena. Centenas de famílias dormindo, crianças, idosos, pais exaustos depois do trabalho. E, sob todas aquelas casas, um verdadeiro lago de gasolina. Até que, pouco depois da meia-noite, veio a faísca. Ninguém sabe exatamente qual foi a origem da ignição. Pode ter sido um curto-circuito, um cigarro, ou qualquer pequena faísca. O fato é que, em segundos, uma gigantesca bola de fogo tomou conta da Vila Socó. As passarelas de madeira viraram corredores de chamas. As casas começaram a explodir. O calor era tão intenso que muitos moradores não conseguiram sequer sair de casa. Sobreviventes contam que era impossível enxergar. Só havia fogo, gritos e desespero. Alguns pais tentavam salvar os filhos. Outros simplesmente desapareceram nas chamas. Poucos minutos depois da explosão, as primeiras viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram à Vila Socó. O que encontraram era diferente de qualquer ocorrência comum. O tenente do policiamento chamou o bombeiro 4 minutos depois, os bombeiros estavam no local. A situação era tão grave que bombeiro nenhum do mundo conseguia apagar esse fogo. Não era apenas um incêndio. Era um bairro inteiro consumido pelas chamas. Os barracos de madeira queimavam em questão de segundos, enquanto a gasolina espalhada pelo mangue mantinha o fogo vivo. Em alguns trechos, até a água parecia estar pegando fogo. Os bombeiros avançavam pelas passarelas estreitas, tentando localizar sobreviventes, mas muitas delas já haviam desabado ou estavam completamente envolvidas pelas chamas. O calor era tão intenso que, em determinados momentos, eles precisavam recuar para não serem atingidos pelas labaredas. Mesmo usando equipamentos de proteção, era difícil permanecer próximo ao incêndio. Entre a fumaça, ouviam pedidos de socorro vindos de todas as direções. Havia pessoas presas dentro das casas. Pais tentando salvar os filhos. Vizinhos tentando arrancar tábuas em chamas para abrir passagem. Alguns bombeiros relataram, anos depois, que aquela foi a ocorrência mais marcante de suas carreiras. Não apenas pela dimensão do desastre, mas pela sensação de impotência. Em vários pontos, eles conseguiam ouvir as vítimas. Mas simplesmente não havia como chegar até elas antes que o fogo tomasse conta de tudo. Estou sofrendo como eles. Estamos retirando os cadáveres do local como se fossem nossos filhos. Então nós não admitimos uma coisa dessa. Quando o incêndio finalmente começou a ceder, iniciou-se outra missão ainda mais dolorosa: procurar corpos entre os escombros. Entre os moradores que conseguiram escapar,
estava Maria Aparecida dos Santos, sobrevivente da tragédia. Ela contou que acordou assustada com um forte clarão entrando pela janela. No início, pensou que fosse um incêndio distante. Mas ao abrir a porta, percebeu que o fogo já havia cercado praticamente toda a comunidade. Sem tempo para pegar qualquer pertence, saiu correndo. Enquanto tentava escapar, viu vizinhos completamente desesperados. Décadas depois, ao relembrar aquela madrugada, descreveu uma das cenas que mais a marcaram. Eu vi minha amiga em chamas. Maria conseguiu sobreviver, mas perdeu amigos, vizinhos e parte de sua história naquela noite. Em entrevistas concedidas 40 anos depois da tragédia, ela afirmou que ainda sonha com o incêndio e que o cheiro da fumaça parece voltar sempre que revive aquelas lembranças. Ela também disse que a dor não terminou quando o fogo foi apagado. Sobreviver significou aprender a conviver com as perdas e com perguntas que, para muitas famílias, nunca foram respondidas. Viver para poder ajudar aquele que precisa. Quem morava aqui? Minha mãe e meus irmãos. Quantos irmãos? 6 e um sobrinho. Eu saí aqui já caindo, eu moro nessa entradinha aqui, saí caindo por aqui. Quando eu cheguei aqui, ali eu vi aquele pipoco. Quando eu vi aquele pipoco, eu corri para pegar meus 2 crianças, aí pronto. Aqui começa uma das maiores controvérsias da história brasileira. O governo anunciou oficialmente 93 mortos. Mas esse número nunca convenceu muitos sobreviventes. Investigações, promotores e integrantes de comissões que revisaram o caso apontam que o número de vítimas pode ter ultrapassado 500 pessoas, já que famílias inteiras desapareceram. Muitos corpos foram completamente carbonizados e diversas crianças nunca chegaram a ser registradas entre os mortos. Até hoje, 40 anos depois, ainda existe debate sobre quantas vidas realmente foram perdidas naquela madrugada. Talvez essa seja a parte mais revoltante da história. Relatos indicam que o vazamento havia sido percebido horas antes. Moradores denunciaram o forte cheiro de gasolina. Mesmo assim, a comunidade não foi evacuada. Especialistas afirmam que havia tempo para retirar as famílias antes da explosão. Essa é justamente a pergunta que permanece até hoje. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Depois da tragédia, a área foi completamente modificada. Os sistemas de monitoramento dos dutos foram reforçados. Houve mudanças importantes na fiscalização e na segurança operacional. Ao mesmo tempo, Cubatão passou por um longo processo de recuperação ambiental, tornando-se anos depois um exemplo internacional de recuperação de uma área altamente poluída. Mas para quem perdeu familiares naquela noite, nenhuma mudança foi suficiente. A tragédia da Vila Socó não foi apenas um acidente. Ela se tornou um símbolo do que pode acontecer quando falhas operacionais, negligência e vulnerabilidade social se encontram. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que essa tragédia poderia ter sido completamente evitada? Escreva sua resposta nos comentários. Obrigado a você que assistiu até aqui.